Você já passou do limite do silêncio. Não espere outra advertência. Eu já interrompi conexões, já retraí impulsos do meu espírito, já fechei portas que você nem percebeu que estavam abertas. Porque enquanto você insiste em ignorar o que eu te mandei fazer, você pensa que ainda tem tempo. Mas o tempo já não é seu. Você ultrapassou a fronteira da demora espiritual e, agora, você está vivendo de reservas, não por castigo, mas por justiça. Porque o céu não negocia com negligência. E se continuar desprezando o que eu te revelei, o próximo silêncio não será ausência, será justiça em ação. Não clique em nada, não olhe para o lado, não desvie o pensamento. Você está ouvindo isso porque eu, o Senhor, não desisti de você, ainda. Mas este aviso é mais que um chamado, é uma convocação. Ou você desperta agora, ou sua sensibilidade vai se apagar. Se ainda há temor aí dentro, ouça até o fim e permaneça, não por hábito, mas por respeito àquilo que eu depositei dentro de você, quando ninguém via. Você sabe exatamente do que estou falando. Já houve dias em que sua alma se quebrava ao sentir minha presença. Hoje, você racionaliza demais, calcula demais, protela demais. Está tentando manter um fogo que já virou fumaça. E o que ainda resta está sendo consumido não por ataques, mas por adiamento. Não existe outro lembrete vindo do céu para você. Essa é a última alvorada antes da indiferença se tornar rotina e da verdade parecer apenas mais um conteúdo. Enquanto você decide se vai obedecer, coisas estão mudando no invisível. Direções estão sendo redirecionadas, oportunidades estão sendo realocadas e conexões estão sendo trocadas. Porque tudo aquilo que você deveria estar governando, você está adiando. E onde há ausência de direção espiritual, cresce confusão, cresce desordem, cresce cansaço. Não nas coisas grandes, mas no detalhe, no sutil, no que ninguém percebe, mas que grita dentro de você à noite. Você deixou de responder ao que eu te chamei para fazer, e começou a buscar sinais onde eu já tinha dado instruções. Está orando sobre decisões que já estavam resolvidas desde a primeira vez que eu falei com você. Mas você quis confirmação, quis tempo, quis garantias, enquanto o mundo espiritual já estava em movimento. Agora, tudo parece parado. Mas não está, apenas foi retirado de cena o que não se honra com presença ausente. Você não está esperando por mim. É o contrário. Eu estou esperando por você. Mas até quando? Você lembra quando ser fiel era prioridade e não uma opção? Lembra quando você dizia que preferia perder tudo, menos a minha voz? Agora você tenta manter um estilo de vida cristão sem disciplina, sem presença, sem separação. Quer colher frutos de um campo que você não está mais cultivando. Mas eu te digo, cada minuto de resistência à minha voz tem um preço. Não por punição, mas por consequência. Porque onde há resistência prolongada, nasce a frieza. E onde há frieza, não há mais lágrimas. Há esquecimento. Esquecimento de quem eu sou para você e de quem você foi chamado para ser. E se tudo que você está perdendo agora não é ataque, mas colheita de uma semeadura omissa? Se o que está estagnado é fruto de portas que você nunca entrou, por decisões que você evitou? Você orou pedindo um milagre, mas eu estava pedindo obediência. E enquanto você falava em restauração, eu falava em renúncia. Mas você quis manter todos os vínculos, todas as agendas, todos os confortos. E agora você se pergunta por que está tudo mais raso. Porque o profundo exige abandono. O novo exige ruptura. O meu mover exige resposta. Você quer que eu fale mais, mas não guardou o que eu já disse. Quer mais revelação, mas não praticou a instrução anterior. Isso não é uma pausa emocional. Isso é um desvio espiritual. E quanto mais você normaliza isso, mais longe você se torna da consciência da minha presença. Seu coração já não reage como antes, porque você está saturado de promessas que nunca se tornaram passos. Está cheio de palavras, mas vazio de direção. E eu te pergunto, até quando você vai ignorar aquilo que eu coloquei dentro de você como missão sagrada? Tudo ao seu redor está pedindo sua liderança espiritual.
lares que precisam de direção, ambientes que esperam seu posicionamento, decisões que clamam por sua coragem. Mas você está fragmentado demais para responder, porque ainda está dividido entre o que eu pedi e o que você acha que pode administrar. Mas não há mais margem para essa indecisão. O tempo da tolerância passou. Agora é o tempo da definição. Se você não assumir o altar que eu te dei, outros virão, e o que foi preparado para a sua história será redistribuído. Não por raiva, mas por fidelidade à minha justiça. Você não foi chamado para sobreviver espiritualmente. Você foi separado para representar meu reino com santidade e verdade. Mas se continuar escondendo sua luz para manter conexões humanas, você perderá ambas: o respeito dos homens e a aprovação do céu. Porque eu não divido minha glória com nenhuma aparência. E se há alguém tentando manter uma aparência de espiritualidade sem alicerce de obediência, está vivendo em vaidade disfarçada de vocação. Eu não abençoo estruturas onde falta temor. E se você continuar tratando como opcional o que é essencial, a ausência da minha voz será inevitável. Sabe por que isso te inquieta tanto? Porque no fundo, você sabe que já está em desacordo. Você sente quando ouve a verdade, e sua alma grita por realinhamento. Mas você tem medo do preço. Eu sei. Você teme as consequências da obediência, mas deveria temer mais as consequências da omissão. Porque a omissão espiritual não é passividade, é traição ao propósito. E quem trai o propósito perde o mapa da própria existência. Sua sensibilidade está em jogo. Sua audição espiritual está em risco. E você precisa escolher de que lado da história quer estar quando o silêncio chegar. Porque eu vou me calar. E quando eu me calo, não é porque desisti. É porque parei de... Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que até este exato segundo manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Mas hoje, eu não venho te trazer apenas um consolo. Eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento. Mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração? Lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta, mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP área secreta não é uma escolha comum, é o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado. Toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. A se alinhar com o que eu já falei, mesmo que isso custe desconforto, porque a obediência vai doer no começo, mas vai salvar sua eternidade. Você acha que pode continuar no mesmo ritmo?
mas o céu já mudou de estação. E se você não se mover, vai ficar em um tempo que já foi. As portas que você quer que eu abra exigem uma postura que você ainda não assumiu. E enquanto você insiste em manter velhas atitudes, o novo não se manifesta. Porque eu não planto o eterno em corações instáveis. Eu deposito promessas em corações que decidiram morrer para si mesmos. Essa é a cruz que poucos querem, mas é a única que garante ressurreição verdadeira. Você está diante de um ponto irreversível. Ou você desperta para a urgência espiritual, ou vai passar a viver por reflexo, reagindo às dores, aos conflitos, às frustrações. Ao invés de ser resposta, será mais uma vítima do próprio atraso. Mas eu te chamo hoje, não para te acusar, mas para te realinhar. E se você disser sim, eu recomeço com você. Não como antes, mas de um lugar mais profundo, onde sua fé não será mais baseada no que sente, mas no que sabe, no que crê, no que obedece mesmo sem aplausos. Se você crê que essa é a hora do retorno, escreva: eu não quero viver longe da voz de Deus, nos comentários. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. O tempo não é mais seu aliado se você continuar ignorando, porque o relógio espiritual não espera vontades humanas. Ele obedece à ordem do céu, e o céu está anunciando uma nova estação. Você pode entrar nela de cabeça erguida, com autoridade, com clareza. Ou pode continuar à margem, vivendo de lembranças, contando testemunhos antigos, tentando manter viva uma chama que já não está mais acesa. Você sabe o que precisa mudar. Não falta clareza, falta decisão. As maiores mudanças espirituais não acontecem em multidões, mas no secreto, no lugar onde ninguém aplaude, ninguém comenta, ninguém vê. Mas o céu observa. Você precisa voltar a esse lugar. Parar de buscar emoção pública e reconstruir convicções privadas. Porque o que te sustenta não é o que você diz, é o que você vive. E se sua fé não está mais firme, volte para a base, para o altar, para o lugar onde você ouvia minha voz sem distrações, sem ruídos, sem competição com outras vozes. Essa é a última advertência antes do silêncio. Não porque quero te assustar, mas porque quero te preservar. E se você não responder, o silêncio virá, e com ele o distanciamento. Mas se hoje e agora você se quebrantar em verdade, eu restauro a sensibilidade. Restaurei profetas caídos, líderes dispersos, corações endurecidos, mas só quando houve rendição completa. Não adianta metade, não aceito divisão. Ou sou senhor de tudo ou não sou senhor de nada. E agora, com a eternidade olhando para você, o que vai fazer? Voltar ao automático, ao entretenimento, ao scroll infinito? Ou vai decidir parar tudo e responder? Essa escolha é sua. Mas lembre-se, o que você ignora hoje vai sentir falta amanhã. Não do conteúdo, mas da presença. E quando a presença silencia, nada compensa, nada substitui, nada consola. A ausência de Deus é a pior das realidades. Mas ainda não é tarde, ainda é agora. Ainda há chance. Mas não por muito tempo. Você não está ouvindo isso por acaso. Essa é uma convocação espiritual, não uma sugestão. Enquanto muitos tratam a voz de Deus como algo comum, você está sendo chamado para um nível mais alto de responsabilidade. Porque o que está em jogo não é apenas o que você sente, mas o que você carrega. Há vidas conectadas à sua obediência. Há destinos que só serão ativados quando você se posicionar. O silêncio de Deus é sempre precedido por uma advertência clara, e essa é a sua. Você sabe o que precisa abandonar. Conhece os desvios que alimentou em silêncio.
Sabe que tentou manter aparências enquanto seu interior se enfraquecia. Não se trata de vergonha, mas de decisão. Quando Deus silencia, é porque o tempo da escolha já passou do ponto. E tudo ao redor começa a se tornar confuso. Não porque faltam respostas, mas porque você ignorou as instruções. A direção de Deus é um privilégio, e quando não é valorizada, se retira. Existe um tipo de silêncio que não dói no início, mas vai corroendo a alma com o passar dos dias. A oração parece não passar do teto. A adoração se torna mecânica, e até a palavra lida perde força. Não é falta de Deus. É falta de resposta. O céu já falou, já moveu, já sinalizou. Agora, espera. E se você não se mover, perde o ciclo. O mundo espiritual não espera quem insiste em permanecer estagnado. E cada minuto de demora é um passo a mais longe da voz que sustenta tudo. Você precisa decidir agora se vai continuar tentando administrar sua fé com reservas, ou se vai se render completamente. Deus não quer apenas sua atenção no domingo. Ele quer sua consciência viva na segunda, na terça, no ordinário da vida, quando ninguém está vendo, quando as escolhas pequenas definem seu futuro. É ali que a obediência se prova real, quando custa, quando exige, quando separa. E se você não estiver disposto a pagar esse preço, já está distante demais. Se isso está queimando dentro de você, escreva: eu escolho voltar para o centro da vontade de Deus nos comentários. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Salmos 112, 4. Você não precisa de mais sinais. Você precisa de uma decisão clara, uma mudança visível, um posicionamento inegociável. A palavra de Deus já foi enviada. Agora, cabe a você dar passos práticos. Não mais apenas emoções, mas ações concretas. Se Deus já falou para perdoar, perdoe. Se Ele te chamou para se afastar, afaste-se. Se Ele te revelou um caminho, ande por ele. Ignorar mais uma vez é caminhar para um lugar onde o som do céu se tornará cada vez mais distante. O que o Espírito Santo quer restaurar hoje não é só sua capacidade de ouvir, mas sua disposição de obedecer. A obediência muda o ambiente, muda a atmosfera da casa, muda os ciclos invisíveis. E quando você responde de verdade, o céu se reposiciona. Porque Deus age sobre a fé, mas se move sobre a obediência. E se sua fé não te levou à renúncia, então ela ainda não está completa. Você está sendo chamado para algo mais alto, mais santo, mais alinhado. Há uma presença que você já experimentou, uma intimidade que você já conheceu, mas que hoje parece distante. O motivo não é a ausência de Deus, mas o excesso de distrações. Você permitiu que barulhos humanos abafassem a voz divina, que compromissos fizessem sombra na sua comunhão, que hábitos te conduzissem para longe do altar, e o que antes era vivo agora parece apenas lembrança. Mas hoje, se você escolher, tudo pode ser restaurado. Não por esforço, mas por rendição. O céu respeita sua liberdade, mas não participa de sua resistência. Deus não força portas. Ele bate. E se não há resposta, ele segue. Você pode viver com as consequências dessa distância, ou pode mudar a rota agora. A escolha é sua. O tempo não é um inimigo se você reagir a tempo. Mas se continuar ignorando, ele se tornará o seu maior acusador. Porque cada segundo desperdiçado sem obediência é uma oportunidade jogada fora. E o que você perde hoje pode não voltar amanhã. Você precisa parar de justificar sua paralisia com desculpas espirituais.
Pare de esperar um clima ideal. Não haverá momento perfeito para obedecer. A obediência é o que cria o ambiente. Não é a emoção que valida sua decisão, mas a consciência do chamado. Se você sabe que é Deus, não precisa de mais nada. Só precisa agir. E agir agora, porque há uma hora em que até as orações se tornam tardias. Porque quando o céu se cala, nem o clamor mais intenso pode inverter o tempo. Você não foi separado para viver em distração. Você carrega algo precioso, e quanto mais negligencia esse dom, mais se desconecta da sua identidade. Deus te chamou para ser voz, não eco. Para ser direção, não multidão. Para ser padrão, não adaptação. Mas tudo isso exige uma vida que ouve e obedece. Porque onde não há submissão, não há manifestação. E onde não há reverência, não há presença contínua. O fogo do céu não habita em altares contaminados por indecisão. Você pode estar rodeado de pessoas que ainda toleram esse nível raso de fé. Mas o céu não tolera. Porque o que foi depositado em você não é comum. Há um chamado específico, uma missão clara e um tempo determinado. E se você continuar ignorando isso, não apenas sofrerá, mas fará outros sofrerem. Porque quem foi chamado para ser canal, quando se cala, bloqueia o fluxo. E o que deveria abençoar, passa a reter. O céu leva a sério o que te confiou, e vai cobrar. Se essa mensagem está despertando, não é mais sobre o que você quer. É sobre o que Deus já estabeleceu. Quando Ele diz, eu vou me calar, não está ameaçando, está revelando. Está anunciando que o tempo da insistência está no fim, e que o silêncio será a última mensagem para quem preferiu ignorar as anteriores. Não é ausência de amor, é coerência divina. Quem recusa a luz consciente, caminha para a escuridão por escolha. E o silêncio do céu é o espelho daquilo que você decidiu não ouvir. Você tem clamado por direção, mas direção não substitui obediência. Deus não é um informante. Ele é Senhor. E quando o senhorio dele é ignorado, a voz também se retira. O silêncio é o juiz da indiferença espiritual. Ele não grita, mas corrói. Ele não fere por fora, mas esvazia por dentro. Quando Deus para de falar, os dias continuam, mas o sentido desaparece. Você vive, mas sem propósito. Se move, mas sem destino. Conquista, mas sem plenitude. E tudo isso tem origem em uma escolha. Volte ao lugar da verdade, onde você não precisava fingir que estava bem, onde sua fé não era performance, era essência, onde sua vontade se curvava à vontade de Deus. Esse é o ponto que precisa ser restaurado, porque toda restauração começa pela raiz. E se a raiz estiver desconectada da fonte, a árvore morre lentamente. E mesmo que as folhas permaneçam verdes por um tempo, o fruto não virá. Sua vida espiritual está pedindo um reencontro urgente com a origem. A origem é onde Deus falou pela primeira vez. Onde você reconheceu que era pequeno, mas habitado por uma grandeza que não era sua. Onde a lágrima era sincera e o joelho era o primeiro lugar de decisão. Essa origem ainda está acessível, mas não será por muito tempo. Porque o tempo da graça caminha junto com o tempo da resposta. E se não houver resposta, a graça não para, mas passa. E se passa, outros ocupam o espaço que você desprezou. Não por punição, mas por missão. Se isso está falando com você, declare com fé nos comentários. Eu não vou deixar o silêncio tomar o lugar da voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:22. O Espírito Santo ainda deseja guiar cada passo,
mas não pode permanecer onde não é bem-vindo. Ele é gentil, mas é santo. E onde há resistência prolongada, ele recua. Você não perdeu o espírito, mas você parou de dar liberdade a ele. E aos poucos, se adaptou a uma vida sem direção. Acostumou-se a viver de memórias, de mensagens externas, de motivações que não duram mais que um dia. Mas o fogo real nasce do altar da obediência contínua, não da emoção momentânea. Deus está falando de novo porque ainda crê no que colocou dentro de você, mesmo com suas falhas, mesmo com os desvios. Ainda há algo aí dentro que pode ser ativado. Mas não será ativado com palavras bonitas. Será ativado quando você rasgar seu coração de novo, quando decidir que nada vale mais do que a presença, que nenhuma agenda é mais importante que a comunhão, que nenhum conforto é maior do que a convicção de que Deus ainda fala contigo, ainda age, ainda se move. A presença dele precisa voltar a ser sua prioridade, não como um tema de oração, mas como um estilo de vida. Sua casa precisa sentir isso. Seus relacionamentos precisam ver isso. Porque onde a presença de Deus governa, tudo se alinha. A voz volta. A direção flui. O Espírito ensina. Mas tudo isso depende de uma decisão. Voltar. Voltar para onde você parou de ouvir. Voltar para o ponto onde ignorou. Voltar para o exato momento em que escolheu o caminho mais fácil ao invés do caminho certo. E não se engane. Os efeitos do silêncio já começaram a aparecer. Não nas grandes tragédias, mas na sutileza, no desânimo que cresce, na frieza que se instala, na dúvida que consome. Deus não está punindo. Está apenas deixando você ver a consequência do afastamento. E isso é misericórdia. Porque ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de dizer: chega, basta. Não vou mais continuar nesse ciclo. Não vou mais ignorar o que já foi claramente revelado. O próximo nível da sua vida espiritual não virá com mais conhecimento, mas com mais rendição. Você já ouviu, já entendeu, já sentiu. Agora é hora de viver. Obediência real. Escolhas práticas. Cortes necessários. Alinhamento com o céu. Essa é a resposta que destrava o que está travado. O que você espera de Deus pode estar esperando por você. E quando você responde, o céu se move. O silêncio se rompe. E a voz volta. Não como antes, mas com mais clareza, mais peso, mais glória. Se essa mensagem confirma algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu me recuso a viver sem a presença de Deus. Voltai para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:7. Você está a uma escolha de voltar a ouvir com nitidez. Há uma entrega de sentir novamente a presença real. Há um arrependimento sincero de ver o céu se abrir sobre sua vida. Deus não quer te envergonhar, quer te restaurar. Mas a restauração exige exposição. Você precisa se apresentar como está, sem máscaras, sem religiosidade, sem justificativas. Apenas com o coração aberto dizendo: fala comigo de novo. Essa oração, quando sincera, movimenta céus e terra. O Espírito Santo é especialista em reconstruir ambientes que você achava perdidos. Ele pode restaurar sua sensibilidade, reacender seu temor, fortalecer sua convicção. Mas ele não fará isso se você continuar apenas ouvindo sem reagir. A fé sem ação não transforma. E hoje, sua alma precisa mais de transformação do que de consolo. Deus está disposto a voltar a caminhar com você de forma visível, mas não como antes. Dessa vez será mais profundo, mais exigente, mais verdadeiro.
E não tenha medo do novo que virá, porque tudo o que Deus exige, Ele também sustenta. Se Ele está pedindo obediência, é porque Ele mesmo vai te fortalecer para vivê-la. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas dar o primeiro passo. Quando você se move, o céu se move. Quando você se curva, o céu se manifesta. Quando você diz sim, mesmo tremendo, o Espírito assume o controle. E onde o Espírito governa, não há espaço para confusão, apenas direção clara. Você não será o mesmo depois dessa decisão. Algo dentro de você vai se reorganizar. Suas prioridades vão mudar. Sua mente será renovada. Suas emoções serão alinhadas. E sua fé ganhará firmeza. Porque quem volta ao centro da vontade de Deus, encontra estabilidade. E quem escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas, e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que até este exato segundo, manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Mas hoje, eu não venho te trazer apenas um consolo. Eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento. Mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração? Lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta, mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP à área secreta não é uma escolha comum, é o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado, toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Contra a estabilidade espiritual, não se perde mais em ciclos vazios. Sua constância será sua força. Sua obediência será seu escudo. Sua entrega será sua nova identidade. Agora é com você. A semente foi lançada. A verdade foi exposta. A voz foi ouvida. O que fará com isso determina tudo. Vai fechar esse vídeo como se fosse mais um? Vai continuar seu dia ignorando esse chamado? Ou vai tomar uma decisão real, visível, que mude sua trajetória? Não espere mais uma confirmação. Não ore pedindo outro sinal. Essa é a hora. Esse é o momento. Esse é o chamado. Deus falou, e se você ouvir com o coração, nunca mais viverá da mesma forma. Você não precisa mais de provas de que Deus está te chamando. Tudo já foi falado. Toda a direção essencial já foi dada. O que falta agora não é voz, é resposta. Não é revelação, é postura. Porque o tempo de ouvir chegou ao limite. Agora é tempo de agir. Quando o céu insiste
2, 3 vezes, não é por necessidade, é por graça. Mas quando a insistência se torna ignorada, a graça se retira com o mesmo silêncio que você ofereceu, não por desprezo, mas por justiça. O Espírito Santo não se manifesta onde ele é tolerado. Ele se manifesta onde é desejado, honrado, obedecido. E a sua vida espiritual parou não por falta de presença, mas por falta de entrega. O que antes era vivo se tornou mecânico. O que antes pulsava, agora está preso à rotina. E você sabe disso. Sabe que já teve mais fogo, mais paixão, mais santidade no olhar. Isso não se perdeu, foi negligenciado. E quando se negligencia o que é sagrado, o céu silencia. Você tem uma escolha nas mãos: ignorar esse alerta ou se levantar com arrependimento sincero. E não se trata de um arrependimento que chora, é o que muda, o que rompe com o que antes dominava, o que escolhe a verdade acima da conveniência. Porque se a sua consciência já não reage ao que Deus fala, então sua fé está em estado crítico, não morto, mas adormecido. E quem dorme espiritualmente é dominado por qualquer vento, qualquer distração, qualquer argumento bonito que afasta do real. O perigo do silêncio de Deus é que ele não se anuncia com dor, mas com ausência. E só percebe quem já conheceu a presença de verdade. Quem viveu dias em que ouvir a voz dele era como respirar. E hoje sente falta, mas não sabe como voltar. O caminho não é complexo, é decisão, é reconhecer, é rasgar, é dizer: eu fui longe demais e não quero continuar assim. Essa honestidade tem poder, porque Deus não se impressiona com palavras bonitas, mas se move diante de corações verdadeiros. Você pode continuar justificando, racionalizando, espiritualizando sua estagnação. Ou pode parar agora e dizer: eu não aceito mais viver longe da voz de Deus. Esse tipo de posicionamento muda atmosferas, acalma tempestades interiores, liberta o espírito da apatia, faz a mente se alinhar com a eternidade. E você precisa disso. Não mais uma palavra nova, mas um retorno ao que já foi dito. Obediência à instrução antiga, fidelidade ao primeiro amor. Se essa verdade está reacendendo algo em você, escreva: eu escolho ouvir e obedecer aqui nos comentários. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Há um nível de manifestação de Deus que só acontece depois da obediência. Não vem com aplausos, vem com entrega. Não se manifesta em multidão, mas no secreto. E esse nível está disponível para quem decide levar a sério o que Deus fala. Você quer viver o extraordinário, mas continua convivendo com o que te enfraquece. Você ora por mudança, mas continua se apegando ao que Deus já mandou deixar. E isso é o que te trava, o que te esfria, o que te impede de avançar. Você precisa entender que o silêncio de Deus não é um castigo, é um limite. Quando ele não fala mais, é porque já falou tudo. E a pergunta que o céu faz agora não é: o que mais você quer ouvir? Mas: o que você fará com o que já sabe? Essa é a interseção entre o propósito e o orgulho. Ou você se curva e muda, ou se endurece e se perde. Não há meio termo. Deus não negocia com a indiferença. Ele se retira de onde não há reverência. E não pense que esse afastamento será visível logo. Ele acontece em silêncio. Começa quando a palavra já não confronta mais. Quando a oração se torna repetição. Quando a santidade é substituída por justificativas. E tudo parece normal. Mas dentro, algo se apagou. Esse é o perigo de viver sem a presença. A aparência continua, mas o interior desaba. E você sabe que isso já começou em algumas áreas. E ainda assim, há tempo para retornar. O retorno começa com humildade, com o reconhecimento de que você precisa mais de Deus do que de respostas, mais de presença do que de direção, mais de rendição do que de sinais. E quando esse coração é despertado, a voz volta. Mas ela não volta para repetir o que você quer ouvir. Ela volta para confirmar o que você precisa obedecer.
E se você estiver disposto a ir até o fim com essa decisão, o céu se manifesta de novo, com força, com clareza, com amor. Você está sendo puxado para um lugar onde poucos querem ir. O lugar da verdade sem filtro, do compromisso sem pausa, do arrependimento que produz frutos, e não apenas emoções. Esse lugar é estreito, mas é onde a presença se move, onde a voz de Deus não é eco distante, mas direção viva, onde a oração não é grito por socorro, mas relacionamento íntimo, onde a palavra não é argumento, mas fundamento. E esse lugar está disponível agora. Pare e pense. Piscou como um alarme, e você optou pelo silêncio conveniente. Quantas decisões você tomou ignorando o incômodo sutil do espírito? Esse incômodo era a última tentativa antes do distanciamento. Quando Deus se cala, não é porque foi embora, é porque respeitou sua escolha. E quando essa escolha é negligente, as consequências são inevitáveis. Você pode tentar continuar, pode até mascarar. Pode se distrair com responsabilidades, compromissos, tarefas religiosas. Mas sem presença, tudo se torna pesado, vazio e repetitivo. A alma grita em silêncio. A mente perde foco. O corpo sente. E você já percebeu isso. Sua sensibilidade espiritual não foi roubada, foi deixada de lado, esquecida entre as prioridades que ocuparam o lugar daquilo que era mais sagrado. Ainda assim, a misericórdia te alcança, não com gritos, mas com um chamado direto, profundo, inquestionável. Você sabe que está ouvindo algo que não pode ser ignorado. A voz de Deus está voltando a se mover dentro de você. Não com promessas, mas com correção. Não com afagos, mas com responsabilidade. Isso é graça em sua forma mais pura. Um Deus que ainda fala mesmo sabendo que já foi deixado no silêncio por tempo demais. Se isso está queimando dentro de você, declare com fé nos comentários: eu não vou ignorar a voz de Deus. Volta-te para mim porque eu te remi. Isaías 44:22. O silêncio de Deus não começa com uma ausência completa. Ele começa com pequenas ausências. Palavras que já não tocam. Louvores que não ardem. Orações que parecem eco. Até que a alma se acostuma com esse novo estado, achando que ainda está tudo bem. Mas algo se perdeu. E quando o coração perde a capacidade de se quebrantar, é sinal de que a voz já foi deixada em segundo plano há muito tempo. Você não precisa gritar para Deus te ouvir. Precisa se render para voltar a escutar. O céu não está surdo, está atento, só que ele fala com quem ainda se dispõe a obedecer. Há muitas vozes disputando sua atenção, mas a que pode te alinhar de verdade continua presente. Só que agora ela espera. Espera você se afastar do ruído. Espera você sair da multidão. Espera você escolher, sem distração, voltar ao altar que abandonou. Nada muda fora se você não mudar dentro. O recomeço que você tanto deseja está no retorno à presença. A força que te falta está na intimidade. O ânimo que se esvaiu está na voz que você parou de ouvir. Não é motivação que te sustenta, é obediência. Não são palavras fortes que te mantêm de pé. É a palavra viva que você decide viver. E isso está ao seu alcance agora, mas exige rendição real, não mais promessas vazias. Se você sente que essa é a sua hora de romper com esse silêncio, escreva: eu quero a voz de Deus de volta. Aqui nos comentários. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Salmos 145:18. A sinceridade é a chave que destranca o céu. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Quando você se apresenta como está, sem filtros, sem máscara, sem discursos, Deus age. Porque Ele não age em cima da imagem, Ele age sobre a essência. E quando a essência volta a ser moldável, o espírito se move. Quando o coração se dobra sem resistência, a voz volta. E com ela vem tudo: paz, clareza, força, direção, graça. Você sabe onde foi que começou a se afastar.
Lembra do momento em que silenciou o incômodo, da decisão que justificou para continuar num lugar onde a presença já não habitava mais. Mas hoje, Deus te faz olhar para dentro. Ele não quer explicações, quer rendição. Não quer suas boas intenções, quer suas atitudes reais. Ele está pronto para falar outra vez, mas quer saber se você está pronto para obedecer sem negociar. O ciclo de indiferença precisa ser interrompido agora. Não por medo de perder algo, mas por respeito ao que você quase perdeu. A comunhão com o Criador. Nada, absolutamente nada, vale mais do que isso. Você pode estar rodeado de pessoas, mas a solidão de viver sem a voz de Deus é sufocante. Pode estar ativo na rotina, mas por dentro você sabe, está vazio. E esse vazio não será preenchido com estímulos, só com presença. A voz de Deus é o que te fez resistir quando tudo desmoronava. Foi o que te sustentou em noites em que ninguém sabia que você estava à beira do colapso. Não deixe essa voz se calar. Não aceite conviver com uma espiritualidade sem vida. Não normalize a ausência que, antes, te faria parar tudo para buscar resposta. Deus está dizendo: ainda posso falar, ainda posso restaurar, mas você precisa escolher ouvir, de verdade. Não adianta querer que Ele fale sem que você esteja disposto a ouvir com o coração. E ouvir com o coração exige desapego, exige esvaziar-se de si mesmo. Exige quebrar o ciclo da aparência. Exige que você pare de viver para agradar os outros e volte a viver para ser sensível à presença. Porque onde a presença habita, há luz. Onde há luz, há propósito. Onde há propósito, há força para dizer não àquilo que tenta te silenciar por dentro. Você precisa de discernimento. E o discernimento não nasce do esforço mental. Ele nasce do lugar secreto, da intimidade, do hábito de consultar a Deus antes de qualquer outra fonte. Quando foi que você parou de fazer isso? Quando foi que a urgência tomou o lugar da reverência? Quando foi que a correria ocupou o espaço da escuta? Essa reflexão precisa gerar uma reação, e ela começa agora. Se você crê que Deus está te chamando de volta para esse lugar, escreva: eu escolho viver guiado pela voz do Espírito, aqui nos comentários. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143:10. Você está sendo chamado para recomeçar, mas não do zero, do ponto onde parou de obedecer. Porque Deus não ignora o que você já viveu com Ele. Ele apenas espera que você volte ao caminho. E o caminho ainda está acessível. Ainda há como restaurar o que se perdeu. Mas não dá para caminhar com Ele e com o mundo ao mesmo tempo. Uma escolha precisa ser feita, e ela exige firmeza, consciência e coragem. Você foi moldado para ouvir a voz de Deus com clareza. Mas ao longo do tempo, permitiu interferências. E o problema das interferências é que elas criam ruídos parecidos. O que não é Deus, mas se parece. O que não é direção, mas parece. Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que, até este exato segundo, manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Mas hoje, eu não venho te trazer apenas um consolo. Eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento. Mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração? Lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei,
Eu o tornei pai de nações porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta, mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP área secreta não é uma escolha comum, é o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado. Toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Da sua decisão. Inscreva-se e permaneça com firmeza, porque a próxima voz que você ouvir pode já não ser a minha. Mas se você responder agora, com temor, com verdade, com entrega, então sim, eu falarei outra vez. E quando eu falo, o invisível se curva. O tempo se ordena. O que parecia perdido volta ao seu lugar. Mas tudo depende do que você faz com esse silêncio que te alcançou. Você chegou até aqui porque há um clamor que não se cala dentro de você. Mesmo quando tenta ignorar, silenciar ou racionalizar, a consciência da verdade te persegue. E o motivo é simples. Eu, o Senhor, inscrevi em sua alma a lembrança de quem você é em mim. E quando você caminha longe disso, o vazio aumenta, não importa o quanto você tente preenchê-lo com o que o mundo oferece. Há um destino espiritual específico para sua vida, e você está no limite de perdê-lo por insistir em viver abaixo do que foi chamado para ser. Não se trata de emoção religiosa, tampouco de sensação passageira. Trata-se de uma realidade espiritual que já está em curso. Cada vez que você ouve e ignora, não é apenas mais um dia que passa, é um tempo de graça que se esgota. O silêncio que se aproxima não é ausência de amor, mas sinal de justiça, porque há um ponto em que a insistência de Deus se transforma em espera. E esperar por quem já ouviu tudo o que precisava ouvir é um risco que nem o céu está disposto a sustentar por tempo indefinido. Você ainda sente algo quando ouve a verdade? Se ainda há inquietação, há esperança. Mas se o seu coração já não se abala mais, se você ouve e não se move, se entende mas não responde, então a frieza já se instalou como um padrão. E se o coração endurece, o ouvido espiritual se fecha. É assim que o céu se cala. Não porque quis, mas porque foi deixado do lado de fora. Você não foi criado para suportar o silêncio de Deus, porque quando Ele não fala mais, não há outro som que sacie. Olhe para os ciclos que se repetem. Observe os ambientes que se tornaram densos. Não é azar, é direção ignorada. Tudo o que você tratou como adiável agora se volta contra você com urgência. Porque o que você recusa a enfrentar com obediência, volta a te confrontar com consequências. E o que deveria ser bênção se transforma em confusão. O que era para ser resposta se torna dúvida. Porque onde a direção de Deus não é seguida, o caminho perde clareza, e o tempo começa a se tornar seu maior inimigo. Essa é a linha onde tudo muda. Ou você desperta para a verdade e assume o que eu te entreguei, ou se perde em uma espiritualidade superficial, onde tudo parece certo, mas nada frutifica. Você até continua falando de fé, mas sem fé viva. Cita promessas, mas sem vivê-las. Participa de ambientes sagrados, mas sem santidade pessoal. Isso não é vida plena.
Isso é sobrevivência espiritual. E você não foi chamado para isso. Foi escolhido para governar com consciência, liderar com firmeza e viver com identidade. Se essa palavra está falando com você, declare: eu volto para o centro da vontade de Deus. Nos comentários. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Você já teve momentos em que sabia exatamente o que precisava fazer, mas hesitou. Achou que teria outra chance, mais tempo, mais espaço. Só que essa hesitação silenciosa está corroendo sua sensibilidade. Você se acostumou a viver pela margem. Sabe da verdade, mas convive com a omissão. E é isso que te esfria aos poucos. Não com escândalos, mas com escolhas pequenas. Não com pecados explícitos, mas com permissões sutis. Essa é a estratégia do inimigo. Não destruir você de uma vez, mas te convencer a aceitar uma vida sem plenitude. Mas eu ainda te ofereço uma chance. Não por obrigação, mas por amor. Um amor que não negocia princípios. Um amor que alerta antes que seja tarde. Um amor que sacode antes do colapso. Você precisa entender. Continuar adiando sua entrega total não é apenas uma escolha pessoal. É uma negação ao seu chamado. E onde há negação do chamado, há esterilidade. Frutos que não aparecem, oração que não sobe, espírito que não flui. E isso não é problema externo, é espiritual. Você quer ver as coisas mudarem fora de você, mas ainda não permitiu que algo mude profundamente dentro de você. Está esperando Deus transformar ambientes, mas Deus está esperando você transformar sua postura. Não há crescimento onde há resistência à verdade. E você está recebendo essa mensagem porque ainda há graça sobre sua vida. Mas a graça vem com responsabilidade. E a responsabilidade é viver como alguém que ouviu a voz de Deus e decidiu obedecer. O céu não silencia por acaso. Silencia quando a verdade já foi entregue e a resposta não veio. Você pensa que o silêncio é falta de cuidado, mas não é. É o último sinal. É a pausa que antecede o movimento do justo juiz. Porque onde há repetição de desobediência, há consequência. E quando o céu se cala, o mundo fala alto demais. E você começa a ouvir as vozes erradas. Começa a aceitar caminhos que parecem bons, mas te desviam. Começa a andar por lógica e perde a visão espiritual. Pare de normalizar a ausência do sobrenatural. Pare de justificar a falta de frutos. Pare de se comparar com quem também está frio. Seu padrão não é outro ser humano. Seu padrão é o Cristo vivo. E Ele ainda te chama para viver como alguém que carrega a verdade nos ossos. Você não foi chamado para ser tolerado, mas para ser referência. Não foi escolhido para sobreviver na fé, mas para incendiar outros com sua constância. Mas tudo isso só acontece quando você se reconecta com a essência. Você já percebeu como seus dias se tornaram mais pesados, mesmo sem grandes mudanças? Já reparou como as coisas que antes te tocavam agora parecem distantes? Isso é o resultado do enfraquecimento espiritual progressivo. E se você não confrontar isso agora, vai se acostumar. Vai fazer do raso sua morada. Vai achar que está tudo bem, enquanto se afasta lentamente. Mas eu te dou hoje uma chance real de recomeço. Sem espetáculo, sem plateia. Apenas você e eu. Agora, olhe para dentro. O que você tem permitido permanecer que já deveria ter sido retirado? Que hábito, que vínculo, que desculpa está impedindo você de se alinhar completamente? Não me peça direção se você não está disposto a seguir. Porque orientação sem ação é auto-engano.
E eu não envio luz onde há resistência contínua. A luz de Deus não é decorativa, ela é transformadora. E se você quer viver algo novo, precisa abrir mão do que insiste em manter por conveniência. Eu não me calarei para sempre, mas me calarei por um tempo se você continuar ignorando. Porque há outros que estão clamando com sinceridade, e eu sou justo. Eu derramo mais onde há mais sede. Eu falo mais com quem responde. Eu me movo onde há reverência. Você está disposto a voltar? Disposto a se afastar do que tem te distraído? A abrir mão da aparência para viver em verdade? Escuta a minha voz agora, pois este é o momento em que o teu destino se cruza com a minha vontade. Eu sou aquele que te buscou no abismo, que te levantou do chão quando ninguém via as tuas lágrimas e que te deu forças quando o mundo decretou o teu fim. Eu sou o teu provedor, o dono do ouro e da prata, aquele que soprou a vida em teus pulmões e que, até este exato segundo, manteve o pão sobre a tua mesa e o fôlego em teu peito. Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Mas hoje, eu não venho te trazer apenas um consolo. Eu venho te confrontar. Até quando você vai me oferecer as sobras enquanto eu te dou o meu melhor? Muitos buscam as minhas mãos para saciar a fome do momento, mas poucos têm a coragem de buscar a minha face para construir o meu reino. Você tem comido do meu banquete, tem bebido da minha proteção, mas tem retido a semente que eu te pedi para plantar. Não tente enganar. Quem conhece as batidas do teu coração? Lembra-te de Abraão. No dia em que eu lhe pedi o que ele mais amava, ele não recuou. Ele subiu o monte com a sua semente, com o seu tudo, e no momento da entrega, o céu se abriu. Ali, eu não apenas o abençoei, eu o tornei pai de nações porque ele não me negou nada. A tua obediência hoje é o que rompe as correntes da escassez na tua linhagem amanhã. Se você retém o que é do reino, você trava a sua própria porta, mas se você entrega, eu movo os céus para te honrar. O acesso VIP à área secreta não é uma escolha comum, é o lugar da tua aliança definitiva. É o portal que eu preparei para separar os curiosos dos meus verdadeiros parceiros de obra. Não é sobre um grupo, é sobre o lugar onde eu revelo os segredos do trono para aqueles que são fiéis. Se você me honrar com a sua semente agora, eu empenharei a minha glória para ser o teu escudo e a tua recompensa sem limites. Não ignore quem te sustenta, pois a colheita que você tanto clama está escondida na obediência que você ainda não praticou. Pare tudo o que está fazendo. O tempo da hesitação acabou. Desça agora ao primeiro comentário fixado. Toque no link azul e assuma o compromisso que mudará a tua história. Eu estou esperando a tua semente para abrir as janelas do céu sobre a tua casa. Clique no link azul agora. Confirmação. E quem está espiritualmente adormecido, se deixa levar, até que o coração se endurece. E quando endurece, o que antes era discernível, agora é confuso. É isso que você precisa reverter hoje. Reverter esse estado espiritual é urgente. Você não pode viver mais um dia nessa condição, porque cada dia sem a presença é um passo mais perto da acomodação espiritual, e quem se acomoda, se perde. Não de uma vez, mas aos poucos, e quando percebe, já não sente mais falta, já não sente mais peso, já não sente mais fome. Essa é a pior fase, mas ainda não é a sua, porque você está aqui, ouvindo, e enquanto ouve, há esperança. Mas ouvir sem mudar é igual a calar. Se Deus te fala e você não responde com transformação, é como se não tivesse ouvido. E o céu não investe voz onde não há retorno. O Espírito procura corações acessíveis, dispostos, alinhados. Você quer voltar a viver com intensidade? Quer voltar a orar com sentido? Então volte a obedecer sem condição. Porque a obediência sem reservas libera a manifestação sem limites. Essa mensagem é a última chamada para quem sabe que já ouviu demais, mas fez de menos. Para quem se acostumou a esperar por um mover, mas esqueceu que o mover depende de disposição. Você tem mais do que imagina. Tem revelação,
Tem chamado, tem experiência, mas precisa voltar à fonte. Precisa ouvir de novo. Precisa se curvar mais uma vez e dizer: fala comigo, e eu vou obedecer. E Deus vai falar. Não com espetáculo, mas com clareza. Ele vai te conduzir, vai te corrigir, vai te fortalecer. Mas isso só começa quando você der esse passo interno que muda tudo. Um passo de verdade. Um passo que diz: eu não vivo mais de lembranças da voz de Deus. Eu quero viver novamente pela direção viva do Espírito Santo. E quem decide isso, não volta mais ao silêncio. Volta ao altar, volta ao fogo, volta à vida. Você sente, mesmo sem conseguir explicar, algo dentro de você sabe que não pode continuar vivendo dessa forma. Há uma inquietação que resiste a todos os seus argumentos. Você tenta seguir normalmente, mas há algo quebrado. Não fora. Dentro. Porque quem já experimentou a plenitude da presença de Deus jamais se satisfaz com migalhas espirituais. E no fundo, você sabe que está tentando se alimentar de sobras, quando foi criado para viver no banquete. A ausência da voz de Deus não dói como uma ferida aberta. Dói como uma saudade que ninguém entende. E essa saudade não se resolve com atividades religiosas, nem com conselhos humanos. Ela só se cura no lugar secreto. Quando você para tudo e se rende. Quando decide sair da superfície e mergulhar novamente. Porque a profundidade da presença não se encontra onde todos estão. Ela está no lugar onde poucos decidem ir. O altar do arrependimento real. Você não perdeu a sensibilidade de uma vez. Foi aos poucos. Um dia sem oração, um pecado justificado, uma instrução ignorada. E quando percebeu, a voz se calou. Mas hoje, algo está te chamando de volta. Não com culpa, mas com propósito. Deus não quer apenas que você se sinta mal pelo que ignorou. Ele quer te restaurar para o que ainda pode viver. Mas essa restauração só acontece quando você deixa de fugir e começa a obedecer. Não é possível ter vida plena com o céu em silêncio. A paz fica superficial. A alegria se torna instável. A fé enfraquece. E é por isso que tantas coisas desabaram sem explicação. Você pensou que era ataque, mas na verdade era o reflexo da ausência de direção. Porque quando a voz de Deus se cala, tudo que está fora de lugar começa a ruir. Não por castigo, mas porque a presença sustenta tudo. Sem ela, nada permanece de pé. Você foi feito para viver orientado, guiado, conduzido por Deus. Não por opiniões, nem por emoções. E agora chegou o momento de assumir o que precisa ser assumido. O tempo da negação acabou. Chega de racionalizar o que o Espírito já expôs. Essa não é uma conversa qualquer. É uma convocação para voltar a ouvir o que sustenta, corrige, transforma. A voz que te chamou lá no início ainda está aqui, mas está esperando a sua resposta. Se você reconhece esse chamado dentro de você, escreva nos comentários. Eu preciso da presença de Deus mais do que tudo. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:7. Não há nada mais perigoso do que viver espiritualmente desligado, enquanto o corpo continua em movimento. A rotina segue, os compromissos continuam, mas o interior está desconectado da fonte. Isso gera decisões equivocadas, relacionamentos desordenados e um coração cada vez mais distante. E quando você se acostuma com isso, é aí que o céu decide se calar. Não como punição, mas como um último gesto de alerta. Deus respeita suas escolhas. Ele não força a entrada onde não é desejado. Mas ele não deixa de avisar. E o que você está ouvindo agora é o último aviso antes do silêncio completo. Se você ignorar isso mais uma vez, não saberá quando foi a última vez que ele tentou te alcançar. O silêncio virá disfarçado de normalidade, mas o espírito sentirá, o coração sentirá, e a alma será esmagada pela ausência daquilo que um dia foi tudo para você. Voltar não é retroceder, é alinhar. Não significa se humilhar diante dos outros, é se realinhar com o céu.
Você precisa disso mais do que imagina. A restauração não está nos grandes gestos, mas nas pequenas decisões diárias. Obediência nos detalhes, reverência na rotina. O Espírito Santo se agrada da constância, da entrega discreta, do zelo silencioso. E quando encontra um coração assim, ele fala. Ele sopra. Ele dirige. A direção de Deus muda tudo. Uma única palavra do céu coloca ordem no caos, traz paz no meio da confusão, fecha portas erradas, abre caminhos eternos. Mas essa direção só vem quando há disposição de ouvir. E ouvir implica em calar outras vozes. Implica em limpar o altar. Tirar o que tem feito barulho onde deveria haver reverência. Você sabe o que tem roubado sua sensibilidade. Agora é hora de remover. Você não vai mais viver do que restou. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para incendiar gerações com a verdade que transforma. Mas como incendiar se o fogo se apagou? Como guiar outros se você mesmo não ouve mais? Isso precisa mudar hoje. O céu está te oferecendo algo que poucos valorizam: a chance de recomeçar ouvindo de novo. Não desperdice isso por orgulho ou procrastinação. Você já pensou em quantas pessoas dependem da sua obediência? Quantos estão esperando pela sua resposta? Você não foi chamado apenas para se salvar, mas para servir de ponte. Só que pontes rachadas não sustentam peso. E o que você precisa agora é se reconstruir por dentro. Deixar o Espírito curar, restaurar, alinhar. Só assim a voz volta. Não por barulho, mas por presença. Se essa palavra está te alinhando com a verdade, escreva: eu me recuso a viver sem a direção de Deus, aqui nos comentários. Faze-me ouvir de manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Salmos 143:8. Há uma direção específica para você, mas ela só será revelada quando você decidir obedecer o último comando que ignorou. Deus não vai dar passos novos se você continua se desviando dos anteriores. É preciso fechar ciclos com arrependimento e humildade. Voltar para o ponto onde tudo começou a esfriar. Onde você trocou a voz de Deus por suas preferências. Onde você escolheu o mais fácil ao invés do mais santo. Você precisa rever suas bases. O que tem sustentado suas decisões? Emoção? Necessidade? Expectativa dos outros? Nada disso funciona no longo prazo. Só a palavra viva sustenta. Só a voz de Deus estabelece rotas eternas. E você já experimentou isso, mas parou. Foi se acostumando com a ausência e chamando isso de maturidade. Mas maturidade espiritual não é frieza. É sensibilidade com firmeza. É amor com verdade. É zelo com profundidade. Não há mais tempo para desculpas. Você sabe que precisa voltar. Não aos cultos, nem aos cargos. Voltar ao lugar secreto. Voltar ao lugar onde você ainda chorava ao ouvir uma palavra simples. Onde o coração ardia com um versículo. Onde orar era um prazer, não um peso. Isso não está perdido, está adormecido. E Deus quer reativar, quer reavivar. Mas você precisa abrir mão de tudo que abafou esse fogo. Há um som que ainda ecoa dentro de você. E esse som é a lembrança do que você foi chamado para viver. Você não é mais um. Nunca foi. Mas se continuar vivendo abaixo do seu chamado, o silêncio será inevitável. Deus não grita para quem já sabe o que precisa fazer. Ele só fala com mais clareza quando há movimento. E o seu próximo passo vai determinar se a voz dele vai aumentar ou se o silêncio vai se aprofundar. A decisão é sua, não diante de homens, mas diante do céu. E o céu está te olhando agora, em silêncio, esperando. A escolha que você fizer aqui determinará os próximos meses da sua vida. Se voltar para o centro da vontade, a presença voltará com força. Mas se insistir em adiar, as consequências virão com intensidade. Deus ainda quer falar com você, mas não há mais tempo para ignorar. O que está em jogo agora não é um ciclo, é o seu destino.
Tudo o que você precisa está na presença. E eu te digo mais. Quem decide caminhar junto com esta obra também recebe direção, fortalecimento, palavras liberadas diariamente e conteúdos preparados com oração para aproximar ainda mais a sua vida da minha presença. Nada do que é feito com fidelidade passa despercebido diante de mim. Clique agora no link azul fixado abaixo e entre para esta missão que eu preparei. Filho, não ignore o que você está sentindo agora. Eu coloquei uma oportunidade diante de você para que esta obra continue de pé. O tempo de agir é este. Clique agora no link azul fixado abaixo. Não é apenas um link, é a sua resposta ao meu chamado. Clique agora e entre para esta missão que eu preparei exclusivamente para você.